Olá, caros amigos dos oitavos anos, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de história em apoio àquelas que ocorrem no Centro de Mídias. E hoje o nosso tema é extremamente sério, extremamente importante. Nós vamos falar sobre formas de existência de escravidão e, consequentemente, sobre o racismo estrutural que perdurou no nosso país, no Brasil. Como vocês sabem, né, o Brasil europeizado, ou seja, aquele que foi dominado pelos europeus, ele completa esse ano, né, 520 anos. Os europeus chegaram aqui em 1500, estamos em 2020, então há 520 anos de Brasil. E só de tempo de exploração dos europeus para com os povos africanos, desses 520 anos, foram quase 400 anos. A escravidão, a mão de obra forçada de pessoas que eram trazidas da África para trabalhar no Brasil, durou de 1500, mais ou menos, 1550 até jogar para frente, até 1888, quando aconteceu a abolição da escravatura. Isso significa dizer, basicamente, que existem apenas 132 anos de liberdade dos negros na sociedade brasileira e pelo menos, vamos arredondar aqui, quase 400 anos de exploração, 388 anos de exploração. E como ocorreu o fim da exploração dos africanos no território brasileiro? Também não foi de uma hora para outra. Para que a escravidão tivesse fim no Brasil, ela passou por processos que foram longos. Para se ter uma ideia, proíbe-se o tráfico de escravos, perdão, até usar a palavra escravos está errado. Proíbe-se o tráfico de pessoas escravizadas em 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz. Naquele momento, existe uma lei, é decretada uma lei que não se pode mais trazer pessoas da África para trabalhar à força no Brasil. Só que continuar explorando essa mão de obra aqui no Brasil, poderia. Depois disso, no ano de 1871, 21 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, há uma outra lei caminhando para o fim da escravidão, mas ainda não, chamada Lei do Ventre Livre, que decretava que crianças que nascessem das mulheres vindas da África depois daquela data nasceriam livres. Uma lei absurda também para acalmar os ânimos daqueles que já se rebelavam contra a prática escravista no território brasileiro. Aliás, não sei se vocês sabem, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. E, por fim, em 1885, mais um disparate, surge a Lei dos Sexagenários, dizendo que aquelas pessoas que foram escravizadas e tivessem mais de 60 anos, a partir disso, estariam libertas. É um disparate, porque era uma forma do branco tirar a sua responsabilidade sobre ter que lidar com um idoso. Imagine, não é um idoso de 2020, não é um idoso do século 21, nós estamos falando de um idoso que foi explorado a vida inteira e que seria jogado à margem. Pois bem, essa lei dos sexagenários vai, somada à anterior, a lei do ventre livre, abandonar crianças livres ou idosos livres à mercê do nada, vai meio que significar o que foi a assinatura da Lei Áurea em si. A Lei Áurea é a lei que liberta todos os então escravizados em 1888, só que não dão estrutura alguma para essas pessoas serem inseridas na sociedade.
Isso vai criar o que eu falei lá no início do vídeo, o chamado racismo estrutural. Por que será que o negro tem menos oportunidades de trabalho, ou menos ascensão social, ou uma série de preconceitos enraizados à sua figura em função da sua cor de pele, ou das suas práticas culturais que foram usurpadas nos últimos 400 anos por esse tal racismo estrutural? Houve a Lei Áurea, houve a libertação dessas pessoas que foram trazidas à força, mas não houve plano algum por parte de governantes daquele período para que os negros fossem inseridos na sociedade brasileira. E eles foram automaticamente empurrados para a margem da sociedade brasileira. Isso não aconteceu somente no Brasil, isso aconteceu em todas as Américas. No Brasil, isso de certa forma é menos explícito do que em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, onde a gente viu recentemente movimentos como o Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, em função do assassinato do George Floyd. Só que eu faço uma revisão da minha fala dentro do próprio vídeo. Talvez eu tenha me equivocado aqui. Será que no Brasil é tão diferente assim do que nos Estados Unidos? Quem está falando aqui agora sou eu, Rodrigo, homem branco, 40 anos. Eu não estou no meu lugar de fala para falar a respeito disso, não. Eu acho que o racismo estrutural no Brasil é cruel de uma forma que só quem é negro no Brasil sabe explicar melhor o que eu estou falando. Então, para eu não falar bobagem, porque eu não sei o que é viver isso na pele, eu vou parar por aqui. Para todos os meus estudantes, eu gostaria de dizer que no período da escravidão existiram várias formas de resistência, que poderia ser as lutas diretas, as fugas, as formações de quilombo, e hoje precisam existir formas de resistência à prática racista. E a primeira forma que nós temos que reagir à prática racista é sendo antirracista. Não tem espaço para o racismo na sociedade brasileira. E precisa se abrir espaços de diálogo para se discutir a igualdade étnico-racial no Brasil. Enfim, tendo dito isso, eu dou por encerrado a aula de hoje. Espero que vocês estejam engajados nas atividades escolares e também nas causas sociais. Um grande abraço. Até.